Hoje, juntamente com toda a família franciscana, nós estamos celebrando a festa de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, no final do século passado, foi declarado o homem do milênio. Portanto, se tornou uma figura, um personagem tão extraordinário, que já há mais de 1000 anos desde a sua morte, ainda hoje, nós nos recordamos dele e aprendemos com o seu testemunho e com a sua vida. O que o tornou tão extraordinário? Com toda certeza nós podemos dizer que o que tornou Francisco extraordinário foi o seu amor a Cristo, o seu amor por Cristo. Um amor que não se limitou apenas a uma atração, a um desejo, mas um amor que o levou a querer identificar-se cada vez mais com Cristo. São Francisco vai na sua curta existência se tornando uma imagem viva de Cristo. Francisco quer imitar Cristo na sua pobreza. Ele não se esquece de que Jesus nasceu numa gruta, aquecido pelo hálito dos animais. Quis imitar Cristo, que viveu a sua vida como pobre. Jesus diz que o Filho do Homem não tem sequer um lugar aonde reclinar a sua cabeça. Francisco quer imitar Cristo na cruz. E o desejo dele de imitar Cristo crucificado foi tão grande que ele teve impressas no seu corpo os sinais da paixão de Jesus. Teve impressa no seu corpo as chagas de Cristo. Aí está o que torna extraordinário Francisco, o seu ardente amor por Cristo. Um amor que para ele exige semelhança. Quando nós amamos alguém, inconscientemente nós nos tornamos semelhantes àquele ou àquela que nós amamos. Inconscientemente a gente vai aprendendo os hábitos dos outros, como também vamos aprendendo os vícios dos outros, os hábitos ou os vícios daquele ou daquela que nós amamos. Francisco, no seu amor por Jesus, quer se tornar semelhante a ele. Quer ter os mesmos sentimentos de Cristo. Quer imitar Cristo na sua condição pobre e humilde. Quer amar como Cristo. No seu amor por Cristo, Francisco descobre que para Jesus, o verdadeiro amor se traduz quando nós reconhecemos nos outros os nossos irmãos. Francisco, por sua vez, quando acolhia alguém na sua fraternidade, o chamava meu irmão. E o amor de Francisco, não só pelas pessoas, pelas criaturas, levou no seu cântico do sol a louvar a Deus por todas as criaturas, chamando-as por suas irmãs. Louvado seja o irmão Sol, louvada seja a irmã Lua, louvada seja a irmã Terra, louvada seja a irmã Água. Portanto, Francisco foi se identificando de tal forma com Cristo, que não lhe bastava chamar os outros de irmãos, mas toda a criatura, toda a criação, tornou-se irmãos e irmãs seus. Celebrar hoje a festa de São Francisco é
colocar-nos na sua escola, é aprendermos com ele. Aquilo que Francisco viveu, é possível que também nós sejamos capazes de vivê-lo. Francisco foi um jovem semelhante aos muitos jovens da pequena Assis. Francisco também nasceu numa família. Francisco aprendeu as letras, aprendeu a ler e escrever, mesmo que pobremente, mas Francisco deixa diversos escritos seus. Portanto, Francisco foi um menino e foi um jovem, como tantos meninos e jovens do seu tempo. Aparentemente não se distinguia em nada, mas encontrando-se com o Senhor, que lhe mandou restaurar a sua igreja, Francisco ficou de tal forma apaixonado por ele, que deixou tudo o que tinha, renunciou todos os seus bens, entregou a própria roupa do corpo ao seu pai, num gesto de desprendimento e de disponibilidade, para poder assemelhar-se a Cristo, para poder tornar-se parecido com Cristo. Se nós tivéssemos que definir o santo, como é que nós poderíamos definir um santo? Nós poderíamos dizer que os santos são aqueles homens e mulheres que se tornaram mais semelhantes a Cristo. Francisco é chamado, em alguns textos, é considerado como um outro Cristo, de tal forma que ele se assemelhou a Jesus. Nós somos chamados a nos colocar na escola de Francisco para aprender com ele, a viver a nossa fé numa relação de amor com Jesus. Jesus não é um personagem do passado. Jesus não é um personagem da história. Jesus é alguém que está vivo e que quer estabelecer uma relação de amor conosco. Quer se tornar nosso amigo. Ele se fez em tudo igual a nós, para que nós possamos aos poucos nos tornar semelhantes a Ele. Foi a lição que Francisco aprendeu. Mas, como se isso não bastasse, Francisco diz que assemelhar-se a Cristo é abraçar toda a criatura como irmão e como irmã sua. Como se não bastasse chamar as criaturas de irmãos e irmãs, Francisco chama a própria morte de minha irmã. Aquilo que é para nós a maior tragédia, para Francisco também graça e dom de Deus. Acolhidos pela morte, nós podemos ver a Deus face a face. Peçamos hoje de maneira especial pelo Papa Francisco. Hoje ele publicou a sua exortação apostólica Laudate Deum, louvai a Deus, inspirado em São Francisco. Nessa exortação apostólica, Francisco mais uma vez vem chamar a humanidade à responsabilidade pela criação, pela conservação do nosso planeta. O Papa Francisco está dizendo ao mundo que se nós não acordarmos a tempo, o nosso planeta vai se esgotar. O nosso planeta está pedindo socorro. Não é por um acaso que nós enfrentamos altos graus de calor na nossa região. Não é por um acaso que que a natureza está dando os seus gritos de socorro. O Papa Francisco está dizendo para o mundo que é preciso deixar de pensar na terra como um objeto de lucro, mas é preciso que nós estabeleçamos com a terra e com todas as criaturas uma relação de irmãos e de irmãs. Afinal de contas, todos nós estamos integrados uns aos outros.
Vamos rezar hoje também pelo sínodo, pela Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, que inicia hoje e que vai se estender até o próximo dia 29, que tem como tema sinodalidade, comunhão, participação e missão. Peçamos ao Senhor que inspire aos membros do sínodo, para que eles sejam dóceis ao Espírito Santo e possam apontar para nós, para a Igreja, ajudar o Papa Francisco na sua missão de dirigir a Igreja por novos caminhos de fidelidade ao Evangelho e de amor aos irmãos e irmãs. Rezemos, portanto, pela intercessão de São Francisco, pelo nosso planeta, para que cesse a ação que degrada a terra, mas ao contrário, possamos ver surgir iniciativas de respeito e de conservação da casa comum que Deus nos confiou. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um fiel evangelizador. Ligue para 11 4200 8080.